Fala pessoal, começando o podcast Dicas de Pai, tão esperado ou não, né? O Júnior postou aí nas nossas redes sociais que faríamos o primeiro episódio, lançamento aí 2025, e rolou, cara, vamos fazer. Eu sou Jonatas, tenho 28 anos, sou pai do Miguel, além de jornalista, também tenho algumas outras atividades, sou comentarista esportivo. E estamos aqui nesse projeto, cara, para compartilhar nossas experiências de vida, é algo muito novo para nós e é algo que é boa parte da nossa vivência, né? Bem-vindo, Júnior, e vamos tocar esse projeto. Muito obrigado, meu irmão. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Finalmente saiu, né? Um projeto que a gente tinha muita vontade de fazer e agora finalmente saiu do papel. Bom, eu sou o Rogério, eu atuo como bombeiro civil, para treinamento brigadista mirim, atuo com crianças, né? Tenho 27 anos e sou pai da Isabelle e acho que a gente tem muita coisa para falar aqui sobre paternidade, muitas dicas, né? Realmente dicas de pai, de fato. Acho que era uma coisa que estava faltando para muitas pessoas. Muita gente tem dúvida, muita gente tem perguntas, né, sobre a vivência do pai. Muito se fala sobre a mãe, sobre o papel materno, mas a gente está aqui para não deixar esquecer que a parte do pai também é fundamental. Falou muito e falou bonito, cara. É isso aí. Vamos lá, episódio número 1. A gente tem bastante coisas aqui. A gente vai debater um pouco, primeiro, sobre a nossa experiência, como tem sido e o que a gente espera da paternidade. A gente também vai ver alguns casos, né, que a gente vai poder dar dica, que a gente vai poder falar o que a gente pensa, baseado na nossa vivência, baseado um pouco em comportamento, nós somos duas pessoas que pesquisam bastante. E é importante a gente poder compartilhar, a gente poder conversar. Se você quiser colocar suas histórias nos comentários, fique à vontade. Se você quiser dar o like, compartilhar o nosso podcast, está começando agora, primeiro episódio, seja super bem-vindo e, por favor, dá essa força para a gente, que o projeto, tudo indica, vai decolar. Esperamos poder fazer episódios semanais. Mas agora, Júnior, sem falar de futuro, vamos falar um pouco de passado. O que a gente quer saber no Dicas de Pai é o que tem sido ou qual foi a sua maior dificuldade como pai. Nós dois vamos responder essa pergunta, mas começando por você. Cara, maior dificuldade como pai, acho que é ter uma filha mulher. Essa é a maior dificuldade, acho que para um pai é ter uma filha mulher. Cara, brincadeiras à parte, eu acho que assim, eu vou falar da minha experiência pessoal, né? O sonho da minha vida era ser pai. Então é uma coisa que para mim foi muito natural, é como se já essa história já tivesse escrita para mim. Mas eu acho que uma coisa que eu senti uma certa dificuldade no começo foi entender de fato que eu não era mais prioridade na minha vida. Existia agora um ser humano a quem eu devo toda a minha atenção, a quem eu devo toda a minha dedicação, e agora eu passei a estar em último lugar. E isso é ótimo, isso não é uma coisa ruim, isso é ótimo. Eu acho que eu falo isso para as pessoas e eu tenho convicção disso, que se você quer se tornar alguém melhor, é só você se tornar pai, é só você se tornar mãe. Eu acho que automaticamente você se torna uma pessoa mais empática, você se torna uma pessoa mais compreensiva, mais protetora, mais acolhedora em todos os sentidos. Acho que é uma coisa natural, é uma coisa orgânica. Então, acho que se fosse colocar a maior dificuldade, é essa, entender que agora eu estaria em último lugar na minha própria vida. Cara, legal, velho. Consigo me relacionar, porque foi assim comigo também. É aquele negócio de cuidar da sua saúde. Existe uma frase que me impactou bastante no começo, que era aquela parada. Pô, você morreria pelo seu filho? Beleza. Mas você viveria pelo seu filho? Essa é a parada, porque você tem que mudar os hábitos, você tem que se cuidar mais. Eu tive filho com 25 anos, né? Você é mais novo que eu, você teve filha com 25 também? 24. Com 24. 24. Com 25, 24 anos, cara, nossa maior preocupação não é ir no médico, convenhamos. Não é ir no médico, não é ficar prestando tanta atenção na nutrição, o que a gente está comendo, o que a gente está bebendo. Não é a nossa preocupação, cara.
A preocupação é fazer dinheiro, a preocupação é trabalhar, a preocupação é você construir alguma coisa para sua vida, você ter um veículo. Essa é a maior preocupação. E, tipo, quando você tem um filho, lógico, isso também é importante, mas você percebe que você tem que estar lá por muito tempo, cara. Que, tipo, não é um trabalho, né, entre aspas. Não é um trabalho que vai durar 1 ano, 2, e aí depois a criança vai se virar sozinha, não vai precisar de você. É uma parada de 20 anos, 30 anos, 40 anos. A gente tem 28 e 27 anos agora e a gente sabe o quão importante nossos pais são na nossa vida, apesar deles não cuidarem da gente mais, né? Mas essa parada. Falando da minha experiência, talvez você vá se relacionar também. Cara, a maior dificuldade foi o cuidado. O cuidado. Graças a Deus, meu filho tem uma mãe excepcional, ela sabe cuidar dele muito bem, mas, tipo, a atenção à temperatura da água, eu entender que a temperatura que o bebê sente é diferente da minha, porque eu sou um adulto e ele era um recém-nascido, eu entender que ele tinha que usar meia mesmo estando, sei lá, 25, 26 graus, tipo, todos esses cuidados mínimos, qual remédio que ele tem que tomar, quais são os horários, é uma coisa que foi muito difícil para mim, cara. Caramba. Eu me relaciono totalmente, exatamente. Você vai fazer uma mamadeira e você tem que colocar o leite ali na tua mão para sentir a temperatura, ver se não está muito quente para o bebê, ver se o ambiente que você está acostumado, né? Por exemplo, eu sempre fui aquele cara que pode estar o frio que for, eu ligo o ventilador virado para mim e me cubro, né? Eu tenho esse costume desde criança. Então, é uma coisa que eu não podia fazer mais, o quarto não poderia estar muito gelado, não podia fazer esse tipo de coisa, a gente tem que se adaptar realmente à criança, a temperatura, o que ela sente, é totalmente diferente, né? Eu acho que isso é perfeito, eu me vejo totalmente nessa situação aí também. Cara, e você que é pai, você que está assistindo, ou você que é mãe, também seja muito bem-vinda. O nosso programa é para todos. Vamos dar dicas para todo mundo que tem criança no mundo, tem os pequenos tesouros. Compartilha a sua história aí nos comentários, fala com a gente. No próximo programa, se tudo der certo, a gente vai ler as histórias de vocês. Até porque a dinâmica do nosso podcast é ser um espaço em que a gente pode conversar, né? É uma coisa bem presente na nossa geração. A gente compartilha histórias, a gente compartilha experiências e vamos compartilhar, cara. Vamos compartilhar. Júnior, você quer seguir para o nosso segundo assunto? Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá. Seguinte, agora a gente vai falar sobre situações do dia a dia. Vamos conversar sobre qual seria a nossa abordagem em algo que pode ser muito presente para você ou não. Acredito que no nosso caso ainda não é tão presente, está começando a ser um pouquinho, mas não. Que é a birra, né? Uma coisa que é fato, os pais e as mães veem a birra de uma forma diferente. E aí a gente quer compartilhar um pouquinho uma situação. Tem um vídeo aqui da Soeli Rodrigues dando os créditos. Vamos assistir e depois a gente comenta, beleza? Vou só preparar o terreno, né? Porque a gente não nasceu sabendo de tudo, né? Vou só preparar o terreno e vamos lá. Vamos sair da tela, Júnior. Vamos, Léo. Não? Vamos. Não pode vir na feira com você, né? Mamãe, eu quero ir, mãe. Eu quero ir. Licença? Pra que sapatear? Vamos, a mãe já comprou as coisas pra você, vem. Quanto que é a espada? 15? Vamos. Mamãe, quero espada. Vamos. Quero espada. Quero espada, mãe. Quero espada. Quanto que é a espadinha? Oi. Aí, Marquinhos. Eu quero
A mamãe não vai mais sair com você. Fica tudo. Leonardo, para de fazer eu passar vergonha, Leonardo. Que socorro. Pois é, não é fácil não, né? Não é fácil, criança nessa idade é complicado. E eu vou deixar você fazer seus primeiros comentários, né? Cara, vamos lá. Eu tenho uma opinião, acredito que bem complicada com relação a esse tema. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode observar no vídeo é que a única pessoa que não errou ali naquele vídeo foi a criança. E eu vou explicar o porquê, que esse é meu ponto de vista, tá? A autoridade maior é o pai e a mãe. Isso é fato, tá? E nós vemos ali em alguns momentos a própria mãe achando graça daquela situação, ela rindo daquela situação em que a criança estava. E eu sou aquele cara que pensa assim, que o não é não e pronto, e acabou. Né? Eu acho que o que está faltando hoje é um pouquinho mais desse pulso firme de mães, de pais, de que o não é não, pronto, e acabou. Eu fui criado desse jeito e eu entendia que o não era não. E minha mãe nunca precisou, nem minha mãe, nem meu pai nunca precisou justificar ou explicar o porquê não, né? A autoridade é o pai, é a mãe, eu acho que é assim que tem que ser. E hoje, algumas pessoas, por trabalhar com criança, por atuar nesse segmento, algumas pessoas vêm até mim e dizem assim, nossa, hoje a gente está enfrentando, né, uma geração de crianças muito complicadas, essas crianças Nutella, né, como as pessoas costumam falar hoje em dia. E eu acredito que não. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito complicado com essa geração de pais, tá? São as pessoas que, de repente, não tiveram muita coisa e hoje dizem, hoje eu vou dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive, eu tenho que dar para ele, eu tenho que fazer por ele aquilo que não fizeram por mim. Só que existe um ponto, tá? As pessoas estão começando a esquecer que elas estão criando um outro ser humano. E a vida, né, ela é feita, na sua maior parte, de frustrações. Se eu não ensinar o meu filho, desde pequeno, a se frustrar, se eu não falar para ele não, mesmo quando eu posso dizer sim, eu tô errando, e eu tô errando feio. Porque quando eu piscar, ele é um adolescente, quando eu piscar de novo, ele é um adulto, e se eu não criar uma pessoa forte, de personalidade, uma pessoa que entende que a vida, na sua maior parte, ela é feita de frustrações, e ela não souber lidar com isso, eu falhei como pai, eu falhei como mãe. Essa é a minha opinião sobre esse vídeo. Cara, concordo com você. Analisando o vídeo também, trazendo a minha perspectiva. Claro, a mãe errou, mas eu não sei se ela errou nesse momento. Né? Eu acho que ela vem errando. Porque criança, principalmente nessa idade, eles costumam testar limite. Então, ele sempre vai testando o seu limite pouco a pouco, pouco a pouco. Então, começam a testar o limite em casa, começa a testar o limite na festinha do amigo, começa a testar o limite na presença da avó, do avô, ou então numa visita ao shopping. E aí, calha em situações como essa. Então, não é um comportamento que a criança apresentou nesse momento do nada. É um comportamento que vem sendo cultivado, né? Cultivado na cabeça da criança. Exatamente, porque se ela se jogar, se ela fizer o show, a própria mãe falou no vídeo, tudo bem, ela conseguiu manter a calma na situação, mas é um momento em que você tem que agir com um pouco mais de rigidez. E aí vem o nosso próximo tópico, né? Da educação. Qual o momento certo de ser rígido? Você não pode ser rígido só dentro da sua casa. Eu acho que você tem que ser rígido igualmente fora de casa também. Porque é isso que pega. Em casa, talvez a criança não faça isso.
talvez no ambiente da casa a criança entenda que as consequências podem ser imediatas. Por exemplo, ele vai entrar de castigo na hora. Esse vídeo é de 10 anos atrás, né? Na época, talvez ele podia tomar umas palmadas, né? Tomar uns tapinhas no bumbum para parar com isso e vá lá brincar, alguma coisa do tipo. Em casa, as consequências são imediatas. Fora de casa, muitos pais não aplicam as consequências imediatas. Que é você chamar a criança, você para tudo, você chama a criança para conversar, você fala o seguinte: não é não, como você levantou, não é não, a gente não vai levar. Se você quiser fazer show, você faça. Eu tenho muito essa coisa de não bater no meu filho. Eu tenho essa ideologia, eu não quero que meu filho cresça apanhando. Então, vou chamar ele para conversar, eu vou ser paciente, eu vou passar a ideia, né? Não sei se esse é o termo correto. Eu vou passar a diretriz para ele de forma clara, porque você tem que ser claro com seus filhos desde o início, porque eles pegam muito as mensagens pequenas. Você tem que passar de forma clara. Não é não. Você quer essa espada? Você não vai ter essa espada. Talvez no outro dia, quando eu for no shopping, eu compre a espada, mas não vai ser hoje. Vamos embora, você já brincou, você já te divertiu, agora a gente vai para casa. Então você tem que aplicar a rigidez não somente dentro de casa, não somente quando não tem ninguém olhando, né? Você tem que aplicar no meio de todo mundo às vezes, porque senão a criança não vai entender. Porque ela está testando o seu limite. Você tem que mostrar que o limite é o mesmo, a palavra é a mesma, independente de onde você esteja. Perfeito. Eu concordo com tudo que você disse e pegando um gancho aí de tudo isso que você colocou aqui para gente, para todo mundo que está assistindo, eu acho que a criança ela reage ela reage, na verdade, à reação do pai e da mãe. Então, vou dar um exemplo. No vídeo, nós vimos que a mãe esboçou ali uma reação de riso, né? Talvez uma expressão ali com uma certa leveza, e a criança sentiu que a situação era mais leve, que ela poderia elevar o nível da coisa. Quando a criança, por exemplo, se machuca, né? Que a criança bate a cabeça, ou a criança machuca a perna, o braço, todos nós sabemos, né, que dependendo da nossa reação, a criança chora e se desespera ou não, né? Então, eu tenho esse exemplo, a minha filha, por exemplo. Se de repente ela bate a cabeça na parede, mas não foi uma coisa que machucou, e a minha reação é, nossa, meu Deus, e vou acolher, ela automaticamente chora, mas não quer dizer que aquilo doeu. Foi por conta da minha reação. Então, se isso acontece num primeiro momento, tá? Se uma coisa como essa do vídeo que nós vimos acontece no primeiro momento, e a tua primeira reação é uma reação mais enérgica, é uma reação mais positiva, no sentido de autoridade, talvez isso não acontecesse com uma certa recorrência. Então, como você mesmo disse, né? Esse provavelmente não é um fato isolado, é uma coisa que já vem acontecendo. Assim como, por exemplo, me traz agora a lembrança de quando a criança começa a falar as primeiras palavrinhas e ela começa a falar, por exemplo, alguns palavrões, né? E alguns pais dão risada, acham graça, e a criança vai repetindo aquele comportamento por conta da reação que as pessoas estão tendo com aquilo. Então, acho que a gente precisa tomar esse certo cuidado, né? Qual é a nossa reação diante das crianças, que isso vai refletir no comportamento delas ou não. Eu acho que isso é fundamental. Isso até me lembra uma história recente, né? Uma história recente que meu filho fez aniversário nesse começo de ano, né? E aí a gente fez um bolinho pequeno, tal, só a família mesmo. E aí no meio desse bolinho ele tava brincando com os primos dele, estourando bexiga e tudo mais. E aí a avó dele apareceu com um pacote de bexiga na mão. Os outros dois primos dele pegaram as bexigas, tal, foram encher e ele começou a querer dar chilique, porque ele queria bexiga azul, deu chilique, da avó dele deu uma bexiga na mão dele, ele falou, não quero, jogou no chão, tudo mais. Aí eu virei assim e falei, ô Miguel, calma aqui, vem aqui. E aí ele não queria vir, não queria conversar, eu falei, opa, o que é isso? Sou seu pai, eu tô te chamando, então você vai vir. Então ele tava passando assim na minha frente, eu impedi ele de passar, eu falei, vem aqui, vamos conversar. E aí eu perguntei para ele, por que você tá dando chilique? O que aconteceu? Ele falou, não, eu quero a bexiga azul, ela não me deu a bexiga azul.
e falando isso alto, querendo chorar, e é uma reação normal da criança, porque criança é emocional. Quem tem que manter a calma sou eu. E aí eu conversei com ele e falei, é o seguinte, eu sei que é seu aniversário, eu sei que é sua festa, mas a gente está aqui no meio de todo mundo, e se você continuar com esse comportamento, você vai tomar bronca no meio de todo mundo. Então você para de gritar, você para de jogar as coisas no chão, e você fala para mim o que você quer. Fala, eu quero a bexiga azul. Então você se acalma, você vai falar com a sua avó, e você pergunta para ela se tem bexiga azul. A criança entendeu, ele entendeu a mensagem, porque eu falei claramente, eu não gritei com ele, não ameacei ele, eu não precisei abrir contagem, não precisei usar nenhuma artimanha um pouco mais maldosa, né, que a criança se sinta ameaçada. Eu conversei com ele. E aí ele falou com a avó dele, ele pegou a bexiga azul, deu tudo certo. Então, tipo, às vezes você tem que ser enérgico, você tem que atacar a situação ali na hora mesmo, você tem que falar com a criança ali na hora, e você tem que ajudar a criança a elucidar os pensamentos dela, porque isso é muito importante. Existe a parte de ser rígido e existe a parte de você também entender o que a criança quer. E aí, qual que era a prioridade? Ele parar com esse comportamento e ele agir de acordo com o que ele quer. Ah, ele quer a bexiga azul? Se acalma, respira, você pede, você pergunta se tem a bexiga azul. Se não tiver, não tem problema. Você pega outra. Aí, beleza, a criança já fica mais calma e ela volta a brincar. Então, essa questão de comportamento é como você falou. A criança reage à reação dos pais. Porque se eu fosse enérgico, se eu ameaçasse ele, a situação só ia se escalonar. Então, você tem que saber como se comunicar com seu filho. Isso é muito importante. Perfeito. E se eu pudesse, assim, dar uma dica, a dica de pai para o pessoal, né? É preparar a criança. Então, assim, como que eu preparo a criança? Se eu vou sair, eu vou para um ambiente público, né? Onde pode ser que aconteça alguma birra da criança nesse sentido. Eu converso, se é uma criança que tem uma certa idade, que já tem um entendimento, ela já consiga compreender, então eu antes de sair de casa, eu explico para ela o que vai acontecer, para onde nós vamos, o que nós faremos e o que não pode ser feito. E quais são as consequências se o que não pode ser feito acontecer. E você, de fato, se ela se comportar mal, se ela descumprir o combinado, aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. Então, se ela descumprir o combinado e de imediato houver aquela consequência que você já havia, né, preparado ela para aquilo, eu acho que é suficiente para ela entender que uma vez, tudo bem, eu vi que realmente vai acontecer o que estava já pré-estabelecido, o que estava combinado, não posso repetir esse tipo de comportamento, porque eu já entendi qual vai ser a consequência. Ou vai ser a consequência, tá? Pelo amor de Deus, não é um castigo físico, não é nada nesse sentido. De repente, olha, não vou comprar uma coisa que você quer, eu poderia te dar um presente, eu poderia comprar alguma coisa que você quer, mas se isso acontecer, não tem o brinquedo ou não tem o presente, e de fato, se ela sair da linha, se o comportamento for inadequado, você realmente cumprir com a tua palavra, porque aí acho que ela vai enxergar mais autoridade e ela vai ver que realmente, se o que foi combinado não for cumprido, a consequência ela vai ser inevitável. Ah, com certeza. Com certeza. E é isso nesse tópico. Esse tópico eu acho que vai ser um pouco recorrente no nosso podcast, porque é aquilo. A gente vive situações novas, a gente espera que vocês compartilhem as situações de vocês, as coisas que vocês vivenciaram, a forma que vocês agiram, até para a gente saber, para a gente aprender, né? A gente está em constante evolução. A gente pesquisa, a gente conversa com os nossos amigos, mas conversar com as pessoas que estão nos assistindo e que querem participar desse debate também é muito importante. E agora, Júnior, né? Eu chamo ele de Júnior, o nome dele é Rogério, eu sei que apareceu aqui Rogério, mas é porque é Rogério Júnior. Rogério só é o pai dele, né? E nós nos conhecemos há pouco tempo, né? 20 anos. Cara, eu não faço ideia. Acho que talvez até mais, cara. 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos. 20, 21 ali. Quem fazia birra era a gente, né? Quem fazia birra era a gente. E hoje nós que estamos tendo que lidar com tudo isso. Para encerrar, o nosso podcast é Dicas de Pai.
Então, vamos conversar um pouquinho sobre produções que a gente quer que os nossos filhos vejam, produções que a gente quer que eles tenham acesso e que são boas, né? Que são legais de assistir. Esse é o último tópico. O Júnior é um cara que pesquisa bastante, ele é um cara que consome bastante conteúdo e gosta de música, né? Gosta de um Michael Jackson, de um rock. Então ele Opa! tem um repertório legal ali, ele pesquisa bastante o que é prejudicial, o que não é. Dá uma dica aí, dá umas 3 dicas aí, Gil. Cara, vamos lá. Olha, eu vou dar 3 dicas, mas eu vou fugir um pouco do assunto desenho, tá? Uma delas vai ser desenho, obviamente, mas já que você tocou no assunto música, olha, música é fundamental para criança, tá? Eu vou falar agora da minha experiência pessoal aqui. Desde que a minha esposa estava grávida, eu sempre fui um cara muito musical, então música faz parte da minha vida o tempo todo, tá? Só não tô ouvindo música realmente quando não dá, quando eu tô num ambiente que realmente não é possível, mas o máximo que eu posso, eu consumo música. Então, assim, desde o momento em que minha filha estava na barriga, ela sempre ouviu rock and roll, ela sempre ouviu muitas bandas aí como U2, Michael Jackson. Eu sempre fui um cara que gostou sempre de músicas lentas, né? Música mais balada, aquela coisa mais lenta, mais romântica. E quando ela nasceu, até hoje, eu pego ela no colo e eu coloco músicas específicas que eu ouvia quando ela estava na barriga, ela para o que ela está fazendo e ela deita no meu colo, ela deita no meu peito e ela assiste comigo aquela música, ela ouve aquela música comigo até o final, tá? Então, pais, se vocês puderem, coloquem músicas. E eu não estou dizendo música de criancinha, tá? Música realmente de fato. Um rock and roll, uma música de qualidade, uma banda que você gosta, que seja boa. Eu acho que isso é muito legal para a criança absorve isso de uma maneira muito bacana. E ela acalma, tá? A música sempre acalmou muito a minha filha. Ela para o que ela está fazendo para ela se concentrar, ouvir aquela música junto comigo e virou um momento nosso, né? Virou um momento que eu gosto bastante. Quais músicas vocês escutam juntos hoje, né? A nossa música, né, é uma música chamada I Still Haven't Found What I'm Looking For. É uma música do U2, que a letra é maravilhosa, a letra é linda. Depois eu vou colocar, se tiver algum lugar aqui para colocar, eu vou deixar o link aí pro pessoal, tá? É uma música linda e a minha filha ama de paixão uma música do Scorpions, tá? É só rock and roll, cara. Uma música chamada Rock You Like a Hurricane. Ela ama de paixão. Tá? Essa é boa. E agora, desenho, tá? A coisa do momento, que a minha filha está consumindo bastante. Eu tenho tentado fazer uma coisa que é a seguinte. Não é generalizando, tá? Mas eu tenho percebido uma certa escassez em conteúdo de qualidade para criança. Então, pode ser um pouco saudosismo, nostalgia? Pode ser, tá? Eu não estou descartando essa hipótese. Mas eu acho que na nossa época tinha alguns desenhos com mais qualidade, com mais conteúdo, com mais aprendizado. Hoje eu acho que é uma coisa muito mais visual, né? Desenhos com uma qualidade melhor, uma cor mais viva, que chama mais atenção. Mas na nossa época era uma coisa com um conteúdo bem bacana, né? Eu lembro, por exemplo, que tinha um desenho na cultura que era o De Onde Vem, né? Que era a personagenzinha ali explicando de onde vinham as coisas, de onde vem a água, de onde vem a árvore, explicando toda a história daquilo. Então, eu acho que todo desenho que envolva aprendizado, que envolva conhecimento para a criança, eu acho que esse tipo de conteúdo é o que deve ser consumido, tá? Tem muita coisa fútil, infelizmente, no mercado e que não faz a criança evoluir em absolutamente nada. Cara, um dos desenhos que eu não recomendo, né, que eu não gosto, porque me incomoda como adulto quando eu tô assistindo, é Masha e o Urso. Eu sei que é um desenho muito famoso, mas, cara, tipo, se você analisar o que você tá assistindo, é uma criança que ela se coloca em todo tipo de perigo, ela faz de tudo, faz um escarcéu na vida do urso, né? Inclusive eu pareço um pouco urso. Faz um escarcéu na vida do urso e, tipo, a criança, ela espelha muitos comportamentos, né? Ela fala, pô, a Masha
pega lá o vidro de geleia e come tudo. E aí a criança pode tentar fazer a mesma coisa, se pegar ali uma coisa que não deveria, sei lá, uma jarra de leite e virar para tomar tudo. Claro, pode ser uma preocupação exagerada, com certeza, mas a gente não pode descartar o fato de que crianças não têm tanta noção assim entre a realidade e o imaginário. No imaginário é sensacional. Eu também posso problematizar desenhos antigos, né? Vou problematizar o Coyote lá, que ficava jogando bomba para tudo. Posso problematizar Pica-Pau. O Pica-Pau faz um escarcéu na vida de todo mundo. Posso problematizar tudo. Mas hoje, como muitos pais, né? Não necessariamente eu, mas como muitos pais deixam as crianças consumir muito conteúdo livremente no YouTube desde criança, principalmente o YouTube Kids, que já tem ali uma seleção de conteúdos específicos para não aparecer nada impróprio, você tem que supervisionar, você tem que entender o que a criança está assistindo, por que ela está assistindo, por que ela gosta e quais comportamentos ela pode espelhar. Então, esse é um dos que eu não recomendo, tá? E eu vou falar dois que eu recomendo, um novo e dois de nostalgia, né? O novo é Divertidamente, o filme. Eu acho que, principalmente o Divertidamente 1, é um filme muito criativo para ilustrar os sentimentos, né? Que ele mostra, tem a alegria na cabeça dela, tem a raiva, tem a tristeza, tem o medo. Então, ele mostra um pouco o universo dos sentimentos de uma forma curiosa, de uma forma criativa, de uma forma diferente. E eu gosto disso. Você, como adulto, quando você está assistindo, você consegue se relacionar aquilo e gostar. A criança, dependendo da idade, ela não vai entender tanto, mas porque é um negócio colorido, porque é divertido, porque os personagens são cativantes, é legal. E quando você para olhar o conteúdo em si, o conteúdo é bom. O conteúdo é bom e te ensina a lidar com os sentimentos, né? Você tem sentimentos, seu amiguinho tem sentimentos, e ele aborda bastante isso. E os outros dois que eu vou falar são de convivência, né? São de convivência, um pouco nostalgia. O Júnior conhece esses dois, que são Zubumafu. Zubumafu, cara, eu achava sensacional. Um animalzinho, dois caras, eles visitam ambientes novos, eles conhecem animais. E é importante, quanto mais hoje em dia, né, a gente saber quais são os animais, como pode conviver, qual animal você pode ficar perto, qual animal você não pode ficar perto, o que o animal come, quais frutos, você vê diferentes tipos de frutas. É um ambiente um pouco mais divertido, descontraído, e é muito sobre essa parada de convívio, né? Você tem que conviver, os animais, eles são parte do mundo também, e a gente tem que saber conviver com eles, cara, é isso. E o outro, você conhece bem também, Cocoricó. Eu acho muito criativo, vida na fazenda, o ambiente é gostoso, tem músicas legais, músicas criativas, e mais aquilo de convivência, né? O Júlio na gaita, bicharada no cocal, cantando rock nacional, Cocoricó. Cara, Então, Cocoricó é demais. Eu acho ótimo. Eu apresentei o Cocoricó para a Isabelle e, assim, sem pretensão nenhuma, né? Coloquei para ela assistir para ver se ela gostava. Cara, e graças a Deus ela gostou muito. Hoje ela consome demais. E aí existe um problema, né? Que às vezes eu tô lá empolgado assistindo Cocoricó com ela e ela já desapareceu pela casa tem uns 5 minutos e eu tô lá cantando Júlio na gaita e totalmente concentrado ali. Acho uma dica sensacional, cara. Você mandou muito bem. Cocoricó é muito legal. Cara, é isso. Você tem mais alguma a trazer para nós? Ou... Olha, eu particularmente gosto muito, e a minha filha também está gostando bastante de assistir. Eu lembro que tinha até no Netflix, agora acho que não tem mais, eu estou colocando para ela assistir no YouTube, Baby Looney Tunes. Ali nós vemos crianças, cada uma com um comportamento diferente, né? Em alguns momentos ali não se dão bem, umas que choram mais, outras que fazem mais birras, algumas que não sabem perder, outras que já sabem lidar com esses problemas. E, no fundo, na hora de brincar, na hora de fazer aquilo que elas gostam de fazer, elas se dão super bem, esquecem as diferenças e dá tudo certo. E eu acho um desenho muito legal, acho muito bacana para criança. Legal. É isso. Essas são algumas das nossas dicas, tá?
Divertidamente, Zubumafu, Cocoricó, Baby Looney Tunes. E se você conhece alguma produção que a gente não citou, que é bem legal também, a gente pesquisa. Tem algumas que são bem faladas, como People, Meu Amigo Imaginário, Daniel Tigre, Diário de Mica, O Pequeno Mundo de Dante, Músicas Animais, Universo Z. E aí a gente pode voltar também, falar Castelo Rá-Tim-Bum, Camundongos Aventureiros, tantas produções legais aí que fizeram parte da nossa Camundongos infância. Aventureiros. Agora voltei aqui uns 20 anos atrás, cara. Legal demais, a musiquinha dos muito legal. E o perigo dessas é que se a gente coloca, somos nós que ficamos assistindo, né? Exatamente. Essa é a questão. Você para lá, talvez a criança nem esteja mais interessada e você ainda está lá assistindo, né? São produções muito legais. E se você tem contato, se tem alguma que você gosta de mostrar para sua criança, coloca aqui nos comentários, a gente vai ler também. Futuramente a gente vai voltar a debater. Tem muitas que eu não conheço, eu admito, mas vamos conhecer, né? Esse é o legal do podcast. Eu e o Júnior, mas você também participa. Júnior, considerações finais para a gente encerrar o primeiro episódio do podcast Dicas de Pai. Cara, eu gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, a todo mundo que acompanhou até aqui. Eu e o Jonatas, nós somos amigos aí há mais de 20 anos, nós nos conhecemos muito bem, não teria pessoa melhor para fazer esse projeto acontecer, para estar aqui junto comigo fazendo isso acontecer. Hoje, felizmente, nós temos essa grande coisa em comum, que é ser pai, temos muita história para compartilhar um com o outro, e agora a gente quer compartilhar tudo isso com vocês. Não somos os donos da verdade, os donos da razão de nada, muito pelo contrário. O objetivo desse podcast é a interação com outros pais, é convidar também outros pais para falarem da sua experiência. Tenho certeza que cada um tem uma experiência muito individual, histórias muito individuais, e hoje, trazendo aqui uma consideração um pouquinho mais séria, nós sabemos a dificuldade em muitos lares da presença paterna, né? A presença de fato ali do pai, essa presença paterna, masculina dentro de casa. Então a ideia é que cada vez mais pessoas assumam o seu papel, assumam a paternidade de fato e entendam o quanto isso é importante na vida de um ser humano, o quanto essa presença do pai é importante no desenvolvimento, na criação da criança, desde de bebê até a fase adolescente, até a fase adulta. Isso dita, na sua maior parte, o futuro daquela pessoa, o futuro daquele ser humano. Então, acho que isso é muito importante. Cara, obrigado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Segue lá, @podcast Dicas de Pai. Vocês não vão se arrepender. É isso. Sigam a gente no Instagram, no TikTok. Vamos começar a publicar conteúdo mais fielmente. Espero estar aqui com você na semana que vem para a gente começar esse projeto firme. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no nosso canal e compartilhar, que isso aí é de irmão, isso aí é de irmã, né? É uma coisa que vai ficar gravada no nosso coração. Muito obrigado a todos que acompanharam o primeiro episódio. E vambora, Júnior. Vambora que tem que trabalhar, né? Vambora! Valeu, falou!